sobre os Anunnaki, que são uma raça que veio para o nosso planeta, uma raça extraterrestre, que na realidade vinha do planeta Nibiru, e essa mesma raça vinha na prospecção de ouro, neste planeta, porque sabiam que neste planeta eles encontravam recursos, neste caso ouro, para poderem espalhar as nanopartículas de ouro na atmosfera do seu próprio planeta, porque o seu próprio planeta estava a ter imensas dificuldades ao nível atmosférico. A atmosfera estava a radiar, ou seja, estavam a ter muitos problemas no próprio planeta Nibiru. E então eles começaram a explorar vários planetas, várias constelações à procura desse ouro. E encontraram um planeta aqui neste sistema solar, onde ele era abundante. E a partir daí, trouxeram os seus escravos, os Ishiji, que eram na realidade uma raça ligeiramente inferior, eram Anunnaki também, mas era uma raça ligeiramente inferior, que os ajudou a explorar e a minerar esse ouro aqui no nosso planeta. No entanto, eles chegaram à conclusão, que isto, ao fim de milénios, o tempo deles não é igual ao nosso, porque estamos a falar de criaturas praticamente imortais, viviam milhares e milhares de anos, perto da imortalidade, e portanto para eles o nosso tempo não é o tempo, o tempo deles não é o tempo que nós conhecemos. Portanto, era muito mais longos, eram muito mais longos do que os nossos. E, portanto, para eles, um século aqui na Terra era pouco, em comparação àquilo que eles estavam habituados no planeta deles e à imortalidade que eles praticamente tinham. E, portanto, durante alguns séculos, os Igigi, que eram, digamos, a raça inferior dos Anunnaki, criou minas, explorou o ouro do nosso planeta para o levar para Nibiru, onde era espalhado em nanopartículas na atmosfera para poderem concentrar essas nanopartículas de ouro na atmosfera e poderem segurar, digamos, sustentar a atmosfera sem que ela se evaporasse, neste caso, sem que ela desaparecesse. E aí criam graves problemas no próprio planeta. E essa foi a razão pela qual eles vieram para o nosso sistema solar, para o planeta Terra. Eles vieram realmente na procura de recursos naturais, neste caso, o ouro. Depois disso, chegou uma altura, ao longo de alguns séculos, os Igigi começaram a revoltar-se. E ao revoltar-se, que eles não queriam mais ser escravos, digamos, da raça, da casta superior deles, os Anunnaki, revoltaram-se, houve várias revoltas, e então o engenheiro geneticista, o príncipe Ea, que era um ser magnífico, e é ainda um ser magnífico, porque ele ainda está vivo, felizmente, ele então, como engenheiro geneticista e príncipe da raça imperial Anahim, que na realidade eram Anahim, esse príncipe começou a criar em laboratório a nossa raça, a raça humana, ou seja, ele pegou os humanoides que existiam no nosso planeta e conseguiu modificar o ADN, injetando também o ADN Anunnaki no nosso próprio ADN. Mas ao fazer esta experiência, foi muito curioso porque ele descobriu que a raça que já cá existiu, os humanoides que já cá existiam, eram fruto de muitas experiências de outras raças. Ou seja, nós tínhamos no nosso ADN o que se chamava as 10 raças raízes. Isso segundo os maias também confirmam isto, de que nós temos no nosso ADN as 10 partículas das 10 raças raízes da nossa galáxia, as melhores partes das 10 raças raízes da galáxia. E ele, ao deparar-se com este fenómeno extraordinário, que era nós, humanoides, para quem nós éramos, para eles éramos uma raça inferior, obviamente de seres humanoides, mas hominídeos, com pelos no corpo, pouco inteligentes, aparentemente, mas na realidade nós já tínhamos um ADN magnífico. E então, foi aí que ele, ao surpreender-se, tentou então
criar híbridos. Híbridos, ou seja, misturar o ADN Anunnaki, que era um ADN de uma raça extremamente evoluída, seja tecnologicamente, seja espiritualmente, e que então ele conseguiu criar híbridos, somos nós, grande resultado do Sapiens Sapiens, que a partir daí, com a sua inteligência, com as suas capacidades, conseguiram então ensinar esses humanoides a poder trabalhar e fazer um trabalho de exploração do ouro em vez dos ixas. Só que o príncipe apaixonou-se pela nossa raça. A primeira criação que teve um fruto positivo, porque houve várias tentativas que ele e também a sua irmã Ninursar tentaram criar várias vezes um híbrido que conseguisse ter as capacidades que os Anunnaki tinham, e a inteligência e as capacidades espirituais, intelectuais e físicas dos Anunnaki, mas falharam por várias vezes. Ou seja, esta experiência de laboratório falhou redondamente várias vezes, até que eles finalmente conseguiram a fórmula adequada, e isto eu não tinha contado outra vez, eles conseguiram a fórmula adequada ao fim de muitos e muitos e muitos e muitos anos, eles conseguiram reproduzir um híbrido que, na realidade, se assemelhava totalmente a eles, com capacidades espirituais extraordinárias, intelectuais também e físicas também, e além disso, era belo. Não tinha pelos no corpo, tinha uma pele aveludada, e esse primeiro ser, que era da raça masculina, as mulheres não vão gostar de ouvir isto, mas chamava-se Adamu, daí a lenda de Adão e Eva. E na realidade esse ser, Adamu, o ser híbrido, foi criado pelos Anunnaki, na realidade, no ventre de um ser Anunnaki, de uma fêmea Anunnaki. Foi aí que ele foi criado, foi introduzido, o óvulo fertilizado, e então aí deu-se realmente a gravidez nesta fêmea Anunnaki e conseguiram então criar o primeiro ser híbrido que não tinha problemas nem nos membros, nem na visão, nem nos ouvidos, nem no cérebro. Os primeiros seres híbridos que eles tentaram criar não nasceram perfeitos. Portanto, tiveram muitas tentativas falhadas, mas finalmente conseguiram realmente o resultado final, foi um ser perfeito, a quem eles chamaram Adamu. Adamu. Seria Adão e Eva. Seriam Adão e Eva. Depois, como eles queriam que houvesse reprodução, não chegavam a Adamu e conseguia fazer mais Adamus. Portanto, teria que haver também uma fêmea híbrida que pudesse acasalar com Adamu e reproduzir, digamos, mais escravos humanos. Humanos, neste caso, híbridos. Na realidade, agora vocês sabem que nós somos todos híbridos. Na realidade, não somos seres de um ADN puro e límpido, mas sim somos uma raça de experiências com diferentes parcelas de ADNs de outras raças. Portanto, nós somos o resultado de muitas experiências genéticas, algumas maravilhosas, outras menos bem conseguidas, mas o resultado foi realmente extraordinário, e são estes seres que vocês conhecem, com capacidades lindas, co-criadores, deuses da Terra, que somos nós. Mas, nem toda a gente tem esse discernimento e essa capacidade de compreender que nós somos realmente seres extraordinários, tal como os Anunnaki. Então, passando novamente à fase posterior do Adamu, eles conseguiram então também, usando o ventre de uma Anunnaki, criar uma fêmea, a quem deram o nome de Tiamat. Essa Tiamat depois a casou com o Adamu e criou a lenda do Adão e Eva. A história prolonga-se, há muita coisa que eu poderia contar acerca disto, porque depois eles foram, esses dois seres, o Adamu e Tiamat, eles foram acasalar, procriaram imenso e conseguiram realmente criar muitos híbridos, isto ao longo de séculos, mas não foi um dia
de um dia para o outro, obviamente. Portanto, a raça humana expandiu-se pelo planeta, os Anunnaki instruíram-nos a cultivar as terras, a criar templos, a criar canais para irrigação, trouxeram inclusive ovelhas do planeta Nibiru, trouxeram plantas e sementes do planeta Nibiru para ensinar os humanos a semear, a cultivar e também a criar animais. E a poderem, no fundo, usar a lã dessas mesmas ovelhas para criar vestuário. Porque eles andavam nus no início, não é? E então, os Anunnaki não. Os Anunnaki cobriam o corpo, tinham vestes extraordinárias e, portanto, para eles não parecerem seres primitivos, então, só que depois, à medida que nós fomos evoluindo como raça, houve o meio-irmão de Ea, do príncipe Ea, que era um benfeitor da humanidade, que ele adorava a raça humana, protegeu sempre a raça humana. E eu tenho que dizer que o príncipe Ea é um zelador da raça humana. Ele cancela pela raça humana neste momento. E, portanto, ele faz tudo para que a raça humana possa despertar e continuar a evoluir e poder procriar e poder desenvolver-se neste planeta, atingindo realmente a era de luz que é tão esperada neste sistema solar e neste planeta. Mas para isso, a raça humana tem que também despertar. Infelizmente, as pessoas foram programadas pelo meio-irmão de Enki, ou Ea, do príncipe Ea, que era o chamado Enlil, e o filho de Ea, que era Marduk, ambos completamente contra a vontade do pai de Ea, e foi isso que criou as guerras do planeta, ao longo de séculos e milhares de anos, e Enlil conseguiu, o meio-irmão de Ea, conseguiu levar à frente dele, conseguiu dominar a humanidade, tentou destruí-la por várias vezes, uma dessas vezes foi o dilúvio que toda a gente fala, da Arca de Noé. Foi também o príncipe que instruiu um dos descendentes, esse descendente era Noé, instruiu para que eles pudessem salvar-se. E a Arca de Noé não era propriamente um barco de madeira, era uma nave. Os animais, as pessoas entravam lá, era uma nave. Era uma nave, uma arca espacial, ok? Que isso fique bem claro. As pessoas pensam, era uma arca de Noé, de madeirinha, toda feita em madeira, e que aquilo lá gasta animais. Mentira, não, isso nunca existiu. O que existiu, sim, foi uma arca espacial que, alertando os seus descendentes, os avisou de que o seu meio-irmão iria destruir a raça humana. Porque ele não queria de forma alguma que a raça humana procriasse, desenvolvesse, porque estava a ver que os humanos conseguiriam ultrapassar, na realidade, os Anunnaki. Eram inteligentes, tinham capacidades extraordinárias, espirituais e físicas, intelectuais, e poderiam mesmo mandar ao salve os Anunnaki a partir daqui do planeta. Portanto, expulsar os Anunnaki do planeta. E então ele viu que era um ser também, ele era meio draconiano, portanto ele era meio reptiliano, tinha uma meio reptiliana, que era uma rainha reptiliana, e o pai era o Anu, que era o pai de Ea também, o imperador Anu, da raça Anakim. Portanto, ele era meio reptiliano e meio Anunnaki. E o facto de ele ter a casa real da parte da mãe, que era uma reptiliana, uma rainha reptiliana, ele quis implementar no planeta Terra todo o sistema de controle que vocês conhecem até os dias de hoje, que agora vai desmoronar-se. Mas que ainda existe e ainda está ativo. Por enquanto ainda está ativo. No entanto, tudo está a acontecer nos bastidores para que esse sistema de controle sobre a humanidade seja realmente desfeito. A humanidade tenha acesso a tudo aquilo que foi roubado e tenha acesso à sua potência adâmica do Adam quando ele foi criado. Ou seja, um potencial espiritual extraordinário de deuses como os Anunnaki, que nós somos. E, no entanto, neste ciclo pelo qual o planeta Terra passou, o príncipe Enlil, digamos, o mal da fita, ainda está vivo, obviamente já foi expulso deste sistema solar. O príncipe está na região de Saturno, ainda está na sua nave espacial, na sua arca espacial, perto de Saturno, ainda no nosso sistema solar, azulado pelo planeta e pela humanidade. E contém ainda, digamos, as fórmulas
da raça adâmica original e que vai ser dada à humanidade para a humanidade recuperar a sua imortalidade, digamos, a longevidade que nós tínhamos e que perdemos devido a tudo aquilo que aconteceu. Na realidade, nós podemos ser imortais, tal e qual como os Anunnaki.